com muita responsabilidade, né, que eu assumo a tarefa aqui de trazer mais uma vez a palavra do Senhor para vocês. E eu confio em Deus que Ele tem muito para nos entregar nessa tarde. Já tem mais de uma semana que eu estou trabalhando nessa palestra e eu tenho aprendido muito do Senhor, né? Muitas coisas que Deus tem falado para mim, ensinado a mim, né? Para que eu possa repassar isso para vocês. E eu fico muito grata ao Senhor, porque apesar, né, das nossas limitações e do nosso pouco conhecimento, o Senhor nos usa para a sua glória. E isso é um privilégio, porque nós não sabemos tudo, nem temos tudo. Mas o Senhor escolhe pessoas como nós, né, para fazer a sua obra. E que bom que nós somos exatamente isso. Vasos vazios que desejam ser preenchidas por Deus. É assim que eu me encontro e é assim que eu me vejo. Um vaso vazio, mas disposta a ser preenchida por Deus. E eu espero que assim estejam vocês também, para que o Senhor continue derramando no coração de vocês mais esperança e mais do seu poder e mais da sua presença. Hoje nós vamos falar de várias coisas, né? A Ieda colocou isso muito bem, obrigada, Ieda, pelos cânticos, que tem tudo a ver com a mensagem de hoje. E eu vou começar a falar sobre essa mensagem lá no Velho Testamento, quando, lá em Gênesis 16, e no capítulo 16, versículo 13, é onde se encontra o tema dessa palestra de hoje, o Eu Roi, que significa o Deus que me vê. E essa expressão foi dada nada mais, nada menos do que por uma mulher egípcia e escrava. E todas nós a conhecemos pelo nome de Agar. E isso aconteceu quando Agar, escrava de Sarai e de Abrão, antes dos seus nomes serem transformados, né, por Deus, ela era uma escrava que servia na casa de Sarai, vinda do Egito, e acabou que ela engravidou, né? Sara tinha a promessa de Deus, mas não esperou no seu tempo. E 10 anos se passaram depois que eles já tinham se mudado para a nova terra, para onde Deus tinha chamado. E Sarai não engravidou. E ela decidiu, então, dar o seu jeito. E ela ofereceu, então, Agar, sua serva, né, que não tinha direitos nenhum, nem sobre o seu próprio corpo. E ela teve relações com Abraão e acabou engravidando. E a história conta que Sarai começou a maltratar muito essa escrava, porque também Agar não era tão santinha assim, né? Ela também teve sua parcela de culpa. Então, ela acabou fugindo para o deserto devido aos maus tratos da sua senhora, né? E Abraão, ele não se metia entre as duas. Tanto que quando Sarai ia reclamar, ele falou, essa é a tua serva, faça com ela o que você bem desejar. E ela maltratou tanto essa serva que ela não aguentou e teve que fugir, e fugiu para o deserto. E foi justamente nesse deserto onde ela tem um encontro com o anjo do Senhor. Não um anjo, mas o anjo do Senhor. E geralmente, quando essas coisas acontecem na Bíblia, existe até um termo que é chamado de teofania, que é um termo onde o próprio Deus se revela a pessoas, mas de uma forma que os seres humanos possam aguentar, devido a ser tão grande a glória do Senhor. E ali Jesus se apresenta para Agar. E ali, quando ele se apresenta para ela, ele a ouve e ele a conforta e dá para ela instruções. E essa instrução é para que ela voltasse para a casa da sua senhora. E ela volta, assim, restabelecida. Mas uma coisa que Agar faz, que é justamente o tema, é a primeira mulher a dar um nome a Deus. Nós sabemos que Deus tem vários nomes em hebraico, né? E geralmente começa com El. E esse El Roi é justamente isso que Agar estava falando para Jesus.
Tu és o Deus que vê. Eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa. Vocês estão vendo aqui esse, esse pedaço de madeira? Vocês conseguem enxergar alguma coisa nessa arte aqui? Pode abrir os seus microfones e pode falar para mim, olha, eu não estou enxergando nada, está muito abstrato. Ou se você estiver enxergando alguma coisa, pode falar. O que é que você enxerga aqui? Umas letras. Umas letras? Ok? Letras. Na superfície? Letras. Parece um número, né? O segundo parece o número 1. Mas é Ok. letras. Mas é letras mesmo. Deve ser. Deixa eu mudar o ângulo para ver se alguém consegue enxergar alguma coisa diferente. Ou vou dar uma dica. Quem sabe você olha para esse pedaço de madeira esculpida, olha de uma forma mais profunda, e não na superfície. Número 1. Eu vou dar uma dica. São letras. Aqui tem um nome. Jesus? Jesus? Você tá vendo? Eu vi Jesus também. Jesus também, eu também vi Jesus. Enxerga Jesus? Enxerguei Todo Jesus. mundo aí enxerga Jesus? É Jesus escrito. Amém. É isso mesmo. Quando você olha no interior dessa placa, você vê Jesus. E a fé é o olho da alma. E apesar de nós não vermos Jesus fisicamente, é com o olhar da fé que nós o vemos. É com o olhar da fé que nós sentimos a sua presença, é com o olhar da fé que nós sentimos a sua essência, os seus feitos em nós e também das pessoas ao nosso redor. Mas só que esse olhar precisa ser intencional, para que a gente possa realmente enxergar Jesus, né? E o fato de nós nem sempre enxergarmos Jesus não significa que ele não esteja na vida da sua igreja. Porque lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 20, Jesus mesmo declara, ele diz que eis que estou convosco todos os dias da sua vida até o final dos séculos. Não é verdade? Então, no decorrer da nossa vida, nós temos dias de nuvens escuras e nós temos também dias com o brilho do sol. Mas não importa o que esse dia nos trará, Jesus se faz presente na nossa vida. Pode ser um dia de alegria, de tristeza, pode ser um dia de saúde, de doença, de trabalho, de festa, de sucesso ou de fracasso, de perdas ou de ganhos. Jesus se faz presente. E nós precisamos ter esse olhar mais crítico, esse olhar mais intencional, para que a gente possa, de fato, enxergá-lo. E nós só podemos suportar tudo que acontece na nossa vida porque nós estamos sendo sustentadas pelo poder de Deus e não pela força do nosso braço. Lá em João 15, versículo 5, Jesus diz algo que é simples, mas é tão poderoso. Ele diz assim, olha, sem mim nada podeis. E não podemos mesmo. Nós vamos agora para o Novo Testamento, lá no livro de Marcos, capítulo 5. E vamos ler, Penha, por favor, você poderia ler para nós, Marcos, capítulo 5, versículos do 24 até, do 25 ao 34. E nós vamos ver uma história que nós até já conhecemos, mas eu gostaria que nós prestássemos bem atenção, porque essa história nos traz tantas lições de vida que nós precisamos aplicar na nossa vida, na nossa caminhada cristã, como mulheres de Deus, como igreja de Cristo que nós professamos. Tem lições profundas, lições riquíssimas, e que não seja essa história apenas para como algo que a gente traz para mais uma reunião feminina, onde a gente reflete, mas que seja algo que a gente possa colocar em prática na nossa vida, assim como fez essa mulher. Porque as lições que ela tem para nós, e o próprio Jesus, são relevantes. E eu gostaria que a Penha, por favor, pudesse ler essa passagem para nós, que é sobre a mulher do fluxo de sangue. Jesus foi com ele, né? Uma grande multidão o seguia e o comprimia.
E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém. Obrigada, Penha. Tá. Então, nós vemos que está acontecendo aqui uma história dentro de uma outra história. Né? A gente vê que antes disso, antes dessa mulher ter esse encontro com Jesus, Jesus está a caminho da casa de Jairo, né? O homem mais importante da sinagoga. E Jesus está indo ali com o propósito de curar a filha de Jairo. Mas algo acontece dentro desse meio tempo, que é o encontro dessa mulher com Jesus. E lendo essa história, eu acho que é uma coisa tão atual para nós, com toda essa questão da pandemia, o hashtag Fica em Casa. Todo mundo já ouviu falar sobre isso. Não só ouvimos falar, como também vivemos essa realidade, né, de estarmos em casa. Principalmente o primeiro ano da pandemia, mal podíamos sair, devido às restrições serem tão grandes. E olha que a nossa situação era bem diferente do que essa mulher estava vivendo. Nós estamos praticamente há quase 2 anos dentro disso, e essa mulher estava vivendo algo na vida dela que levou 12 anos. 12 anos. E todas nós, como mulheres, nós podemos nos identificar com ela, porque é uma realidade que nós passamos todos os meses. Só que de uma forma saudável, né? Para muitas de nós. Mas eu acredito que vocês, se já não passaram, conhecem alguém que já teve problemas com essa questão de fluxo menstrual, ou não. Então, ela era, na verdade, mais do que um corpo com hemorragia. Porque há 12 anos, essa mulher sofria em todos os aspectos da sua vida. O físico, com certeza. Mas o emocional dessa mulher provavelmente estava abalado. Porque quem não se abala com uma doença física? Todas nós, né? E o seu espiritual também. E nós vamos nos adentrar diante desses detalhes ao decorrer dessa palestra. E vocês vão entender mais comigo. Mas vamos voltar um pouco lá para as questões do Velho Testamento, que era lá no capítulo 15, eu não vou ler, mas eu gostaria que vocês até anotassem, lessem todo o capítulo. Tem uma parte que fala mais específico ali entre os versículos de 25 a 34, mas eu gostaria que depois, quando vocês tiverem mais tempo, vão lá e leiam sobre, né, o capítulo inteiro, porque fala sobre essa questão do fluxo, incluindo até os homens, não só as mulheres. É que a gente tem mais uma tendência em fixar mais esse olhar para nós, porque nós vivemos essa realidade mensalmente, não os homens, mas ali Deus engloba tudo. Né? E ali tem ali as leis cerimoniais do que era para ser feito. Então, ali falam das regras que as mulheres tinham que seguir durante todo o período menstrual, porque era considerado impura. Mas tem algo que eu gostaria de falar para vocês, dentro dessas leis, o que na verdade acontecia, para que a gente possa entender de uma forma um pouco mais precisa aqui, que isso foi uma forma que Deus encontrou, né, para
não para humilhar as mulheres, ou para expor essas mulheres ao constrangimento, mas para protegê-las durante um período de grande fragilidade física e emocional da mulher. Por quê? Naquele tempo, os homens, né, os israelitas, eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. E quando eles foram ao deserto, imagina que as mulheres ali, todas elas, né, tendo mensalmente esses ciclos menstruais, então, o que Deus fez? E quando a gente lê, a gente pensa, tem até talvez até uma percepção, tipo assim, constrangedora até, ou aquela sensação de imundícia. Mas, depois que eu descobri a real intenção de Deus e do porquê que as mulheres tinham que ser afastadas e ir para um lugar onde elas pudessem se cuidar, a minha ótica realmente mudou. E o que eu consigo enxergar? Vou falar para vocês depois. Mas o que acontecia? As mulheres tinham realmente que ficarem separadas, longe dos homens, e tinha um porquê disso. Porque esse período menstrual a gente fica realmente mais sensível. Nós passamos por cólicas menstruais, nós temos a TPM, então várias coisas que acontecem fisicamente, biologicamente no nosso corpo, e Deus sabia disso, da nossa fragilidade. Então o que ele fez? Ele falou, olha, pega essas mulheres e tiram elas num lugar reservado, onde essas mulheres possam viver esse período em paz, até por questões até de relações sexuais. Por quê? Porque isso poderia trazer tanto para o homem, mais ainda para a mulher, doenças. Então, para evitar esse tipo de coisa, Deus colocou essa lei para que as mulheres pudessem ser cuidadas durante aquele período. Então, quando a gente vê isso, a gente tira essa conotação de imundícia, de humilhação e de segregação. Tipo, mulher não é boa para nada durante esse período. Porque o que os homens fizeram com essa mentalidade escrava? Com todas as leis que tinham, eles colocaram mais ainda. Então, depois, com o tempo, isso sim ficou como se o período menstrual fosse igual uma lepra. E as mulheres não podiam nem sabe, tudo que tocava ficava impuro. Então, por isso, na verdade, pelo cuidado de Deus e não pelas leis e estigmas humanas, é que as mulheres foram separadas para serem cuidadas. E a gente aí, então, entende a intenção de Deus e o cuidado de Deus conosco. Os homens não tinham essa visão, porque eles não eram nem um pouco cavalheiros. Suas mentalidades eram uma mentalidade escrava, mas Deus nunca teve essa mentalidade. E ele sempre, do início da palavra dele até o final, a forma como Deus lida com as mulheres é da forma mais honrosa possível. E glória a Deus por isso, porque quando eu vejo esse cuidado de Deus conosco, isso faz me sentir muito digna e muito feliz pelo fato de ser mulher criada à imagem e semelhança do meu Criador. E isso para mim é boa notícia. A outra coisa que nós ouvimos falar no decorrer desse percurso, nós vemos que ela ouviu falar de Jesus e ela foi guiada pela fé através do que ela ouviu. Não é à toa que Romanos 10:17 diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Bom, eu estava raciocinando, né, quando a Bíblia fala que ela ouviu falar. A fama de Jesus se espalhou tanto que ela ouviu falar de todos os feitos que ele tinha feito. Bom, quando a gente lê o texto, eu não tenho a impressão de que essa mulher podia sair de casa. Ela ficou em casa durante todo esse tempo. Apenas médicos podiam vê-la para tentar tratar o problema que ela tinha e que nunca conseguiu ser curada, e a Bíblia até fala que ela ia de mal a pior. Então, ela não tinha, talvez, forças físicas, disposição para sair de casa, sem contar com o que a lei também tinha colocado sobre ela, de que tudo que ela tocasse, ela era impura. Então, como que essa mulher ouvia falar de Jesus se ela não tinha acesso ao templo, se ela não tinha acesso à sociedade? Eu imagino que ela provavelmente ficava
na janela, talvez, de casa e olhando o povo que passava pela rua e ouvia as histórias, todos os milagres que Jesus estava ali acontecendo. E eu fico imaginando, vamos pensar aqui, alguém passando, indo lá para aquele casamento em Caná da Galileia. Geralmente a gente que é convidado para ir num casamento e não pode ir por alguma razão, quando a gente encontra alguém que foi para um casamento, o que que a gente faz? A gente quer saber, né? A gente pergunta, e aí, você foi para o casamento? Como é que foi? Eu acredito que ela não tenha sido convidada, obviamente que não. Mas ela sabia das coisas que aconteciam. Eu imagino ela parando ali na janela da casa dela e falando assim, mas menina, você foi para o casamento? Como é que foi o casamento? E ali aquela multidão, alguém da multidão que foi para o casamento falou assim, olha, menina, o casamento foi maravilhoso, mas teve uma hora lá que faltou vinho, e aí teve um homem chamado Jesus que falou assim, olha, enche as talhas aí de água, e não é que ele transformou aquela água toda em vinho. Outra hora chega, passa outra pessoa e diz, olha, mas você sabia que tinha um paralítico ali, e Jesus foi lá e curou ele. Outro passa e fala assim, Pedro tá com a sogra para morrer. Jesus foi lá na casa dele, curou a sogra dele, e outro dia você não vai acreditar. Ele foi pescar, passou a noite inteira pescando, mas tu sabe que nenhum peixe ele conseguiu pescar? E Jesus apareceu no dia de manhã lá e falou assim, Pedro, coloca as redes lá do outro lado. E Pedro pegou tanto peixe, mas tanto peixe, que precisaram de 2 barcos para poder acomodar todo o peixe que foi pescado. Vocês imaginam essa mulher ouvindo todas essas coisas? O guri que estava endemoniado ali foi curado. Ela escutou todas essas coisas. E ali, o que que acontece com essa mulher? Ela pensa, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Se ele foi capaz de fazer todos esses milagres, alguma coisa vai acontecer na minha vida ao meu favor, eu vou tentar. E aí, o que que acontece? O problema que de uma vez que essa mulher tem, a aproxima de Jesus. E aí o que que acontece? Ela rompe, ela sai de casa, ela rompe a multidão até tocar na orla do manto de Jesus. E eu tenho uma coisa para mostrar aqui para vocês. Isso daqui é um talit. Tá? Isso aqui eu ganhei num congresso que eu fui. Isso aqui é uma coisa que os judeus usam muito. Todo judeu, principalmente hoje em dia, assim, os ortodoxos, até os mais modernos, eles usam isso aqui. Isso aqui é como se fosse um chale de oração, onde eles colocam sobre suas cabeças, assim, ó, para orarem, para que tire toda a distração que existe ao redor deles, todo barulho, toda distração. E ali é como se eles estivessem entrando dentro de um armário para orar. Então, claro, eles não entram dentro de um armário, mas eles usam justamente isso aqui para orarem, para que nenhuma distração venha tirar a concentração deles. E acontece que eles usam isso, muitos por cima e alguns até por baixo das roupas. E Jesus provavelmente usava um desse por baixo da roupa dele de uma forma muito discreta. E uma outra coisa que tem no talit é isso aqui, ó. São essas franjas aqui. E isso é algo que também está descrito lá na palavra de Deus, lá em Números, no capítulo 15 também. Lá pelos versículos 38, vocês vão ver as instruções de Deus para o povo de Deus sobre essas franjas aqui. E ele fala até de botar um cordão azul. Eu vou até ler o versículo aqui para vocês. Onde diz assim, ó. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelos seus corações. E nas franjas das suas bordas ponham um cordão de azul celeste. E era isso aqui. Então, quando nós lemos aqui que essa mulher, então Penha, você pode até colocar a imagem. Quando nós vemos aqui que essa mulher tocou as vestes de Jesus, na verdade foi isso aqui que ela estava tocando. Porque isso aqui é sinônimo de vestes ou de manto também, na nossa tradução, né?
que não foi traduzida, mas no grego é justamente isso aqui. Então, ela não tocou na barra de um manto, né, como a gente pensa, mas foi exatamente nisso aqui que ela tocou, em Jesus. Então, só para questão aí de mais informação do que realmente aconteceu, foi isso. Então, o problema dela a aproximou de Jesus. E quando a gente traz isso para nós, para a nossa vida, né? Se nós estamos enfrentando problemas, que esses problemas não nos afastem de Deus. Porque as provas, elas promovem para nós um crescimento e um amadurecimento espiritual, como também nos dão a oportunidade de andar com Deus de uma forma muito mais íntima, mais dependente e esperançosa. Ao invés de nos afastarmos do Senhor por causa dos problemas, que infelizmente isso acontece com alguns, mas que nós possamos olhar para os problemas e ver que em Cristo nós temos uma solução. E mesmo que a gente não encontre a cura de uma doença ou a solução dos nossos problemas, eu acho que o maior benefício que eu e você podemos ter é simplesmente a comunhão que nós podemos adquirir com Deus, de uma forma íntima. O isolamento social não a impediu de ir ao encontro de Jesus, mesmo que isso implicasse em quebrar regras que eram estabelecidas pela lei. E essa mulher, ela tinha uma fé que era só dela. Era ela e ela. Mas o que aconteceu? Ela decidiu não viver na apatia ou na limitação da fraqueza do seu corpo. E ela tocou a orla de Jesus. Ela tocou essas franjas. E o que nós podemos fazer também? Talvez nós não toquemos a orla, literalmente, do Senhor, mas pela fé nós tocamos o coração do Senhor. E tocamos através das nossas orações, nós tocamos o coração do Senhor através das nossas ações, quando nós fazemos, quando as nossas ações são para engrandecer o nome de Jesus, são para promover o reino. E nós tocamos o coração, sim, do Senhor, quando o que nós fazemos em sacrifício e em amor a Deus, eu sei que isso toca o coração e agrada ao coração de Deus. A multidão parou, aliás, Jesus parou a multidão e pergunta, né? Quem me tocou? Será que ele não sabia quem tinha tocado ele? Obviamente que ele sabia. Jesus sabe de tudo, Jesus enxerga tudo. Mas eu acho que ele parou a multidão porque ele queria, na verdade, que a multidão fosse testemunha de uma cura muito maior. E não era apenas o corpo físico dela, mas a alma, era o seu interior. Então, enquanto os discípulos estavam ali e viam a multidão, Jesus via o indivíduo, viu aquela mulher. E quando ela entrou em contato com Deus, ele e ela sabiam exatamente o que tinha acontecido, embora a multidão não soubesse de nada. Mas eles sabiam que, além da cura física, uma nova identidade e um novo senso de alto valor foi dado a ela. E ela ficou livre da sua ansiedade, porque ele disse, vai em paz. E da alma também curada, salva. Salvação chegou à vida daquela mulher, porque Jesus chamou ela de quê? De filha. E essa afirmação, ela está ali nos 3 evangelhos, onde essa história é contada. Nem todos, né? Mateus fala sobre essa história de uma forma muito resumida, Lucas um pouquinho mais, mas Marcos aqui nos dá mais detalhes aqui. Mas esse detalhe não foi deixado de fora de nenhum dos 3. A salvação, a cura física e a salvação dessa mulher. A multidão parou para Jairo passar, mas Jesus parou por causa de uma mulher. Uma mulher que, como cidadã, estava completamente destituída dos seus bens. Ela chegou a ficar pobre, porque precisava e acreditava que podia ser curada. E, infelizmente, ela não foi. Jesus parou a multidão por causa de uma mulher que, como adoradora, ela estava impedida de ir ao templo e de congregar, porque, afinal de contas, tudo que ela tocava, aos olhos deles, ficaria impuro, né? E como mulher, era impura aos olhos da comunidade e segregada. Mas Jesus restabeleceu e deu para essa mulher a cura completa. Glória a Deus por isso. Uma outra coisa que nós podemos ver dessa mulher é que ela tirou força da sua fraqueza, né? Ela usou a pouca força que ela tinha. E apesar da debilidade,
ela rompeu toda a multidão para tocar uma franja. E por isso ela foi curada. E nós, às vezes, também estamos assim, com pouca força. Mas que nós possamos sair da apatia, que nós possamos sair do desânimo, que Satanás quer implantar na vida da igreja por causa dos acontecimentos que estão acontecendo. Quantas vezes eu tenho falado com pessoas que têm se sentido assim, enfraquecidas, desanimadas, sem vontade de fazer as coisas para Deus. Muitas são as reclamações. E se vocês prestarem atenção e forem bem honestas, pensa, antes dessa pandemia toda, quantos eventos dentro da igreja que eram promovidos e tínhamos bem mais pessoas. E as pessoas se sentiam animadas em participarem. Eram de retiros, eram de reuniões da igreja, era de encontro com mulheres. Por que é tão difícil, está sendo tão difícil hoje em dia, a gente ver esse mesmo ânimo? Eu vejo claramente que isso também é um ataque de Satanás, colocando medo, muitas vezes, o pânico. Satanás tem investido pesado para colocar pânico em nossos corações e a gente ficar assim, inúteis, fragilizadas, com medo. Tem gente, infelizmente, que está tendo hoje em dia mais medo desse vírus do que temor ao Senhor. Infelizmente, irmãs, essa tem sido a realidade de muitos. Mas eu oro para que o Senhor possa estar restaurando a nossa fé. Como mulheres que pertencem à igreja do Senhor. Isso significa mais do que uma placa. Isso não é, eu sou da igreja de Cristo. Como se isso trouxesse para nós salvação. E não traz. Uma placa não traz salvação. O que traz realmente é você pertencer, você ser a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, da qual ele realmente morreu por você. E você serve ao Senhor, de acordo com o que a palavra de Deus te ensina. E quando a gente tem essa fé arraigada na rocha que é Cristo, alicerçada com profundidade, porque não basta apenas estar com a fé na rocha, mas o que é necessário é você cavar. Lembra lá quando Jesus faz aquela distinção entre o homem que construiu a sua casa na rocha e o que construiu na areia? Esse detalhe está escrito ali. E o homem não só construiu sobre a rocha, ele cavou na rocha. E isso faz uma diferença enorme, porque os alicerces, eles precisam ter profundidade. Eles não são construídos apenas na superficialidade. Precisa ser cavado, para que quando os maus tempos batem na vida, vamos dizer, as tempestades chegam, a gente possa estar ali alicerçada. E esse alicerce é Jesus. O nosso coração precisa estar arraigado, porque quando pandemias ou qualquer outras catástrofes possam atingir a igreja não vai ser abalada ao ponto de ser destruída, mas nós precisamos nos alicerçar no Senhor. Então, se servimos a Deus, apesar da nossa pouca força, o pouco que nós temos na mão de Deus é o que precisamos para sermos reavivadas e livres do mal, que tenta nos destruir, seja ele qual for, porque é o Senhor quem cuida da sua igreja. E a última coisa que eu gostaria de falar é que essa mulher, ela foi debilitada, mas ela voltou restaurada. Eu lembro muito da lagarta, né? A lagarta, ela vai caminhando, né, até o casulo, e depois ela sai de lá voando. E assim foi com essa mulher. Ela foi na sua pouca força, ela foi com toda a sua debilidade, mas quando ela voltou completamente restaurada. E isso nos mostra que o propósito de Deus em nossa vida é muito maior do que o processo que nós enfrentamos. E a minha oração é que Ele nos fortaleça em todo o percurso das nossas lutas, que parecem até nem ter fim, mas tem. E que em tudo nós possamos reconhecer a obra de Deus em cada cantinho da nossa vida. Deus tem um propósito para mim e tem um propósito para você. E que nós não esqueçamos e saibamos que o anjo do Senhor, que é Jesus, ele é o Deus que vê. E não deixou. Assim como ele foi com Agar e viu o sofrimento de Agar, ele foi
com essa mulher do fluxo de sangue, e eu tenho certeza que desde o dia que nós iniciamos a nossa jornada, o Senhor tem nos visto. Ele tem nos visto na nossa alegria, Ele tem nos visto na nossa dor. E Ele estará conosco até o fim. Não é à toa que nós estamos aqui numa época do ano em que nós estamos celebrando esse mês de Natal. E existe uma palavra ali que é Deus conosco, o Emanuel. E Ele está conosco. Até o fim Ele estará. Como Ele mesmo disse lá em Mateus 28:20, eis que estou convosco até o fim. E que o Emanuel possa estar comigo e com você, e que nós não deixemos ser distraídas pelos intempéries da vida, mas que a gente possa reafirmar a nossa fé e estabelecer a nossa fé dentro do nosso coração, diante daquele que também nos vê. Que Deus abençoe vocês e muito obrigada por mais uma vez me dar a oportunidade de ministrar o coração de vocês. Que Deus te abençoe.